Oi, pessoal. Vou iniciar a nossa aula aqui, então, ok? Manifestem-se aí no chat para ver se vocês, para eu ter uma ideia, se vocês estão me ouvindo bem, né? E se vocês já estão presentes aqui na sala, ok? Ó, muito bem. Obrigado aí, Bárbara, certo? Obrigado, João Vitor aí. Então, vamos começar, então, a nossa aula de hoje, tá bem? Bom, nós vamos pegar o nosso livro aqui, ó, na página 176, certo? Página 176 aqui. Bom dia, Iago. Saudades de vocês, né? Estou aqui corrigindo muitas redações aí, né? E vamos ver como é que vocês fazem essa redação da semana, tá? Nós vamos parar ali, nós vamos começar na página 176, que foi de onde paramos, né, na aula anterior, que diz ali a construção do texto dissertativo. E ali ele vai nos falar um pouquinho, né, da leitura da proposta da redação, da interpretação da proposta de redação, tá? Porque vocês sabem que qualquer erro que a gente comete na interpretação da proposta, ele é fatal, né? Ele é fatal por quê? Porque se eu leio e interpreto mal a proposta, eu vou fazer um texto que vai se desviar daquele tema ali. Então, esse, na minha opinião, é o passo mais importante para a redação, como eu sempre falo para vocês, certo? Muito bem. Ali no livro, por exemplo, né, ele faz uma diferenciação entre assunto e tema. Assunto e tema. E são duas coisas que nós temos que detectar imediatamente na nossa leitura e na nossa interpretação da proposta. Sempre lembrando a vocês que o assunto, ele é genérico, ele é mais genérico, certo? E o tema, ele vai ser mais específico. Então, o assunto é genérico e o texto e o tema, ele vai ser mais específico, tá bem? Ele dá como exemplo, né, uma proposta de redação que já foi da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em que ele pede as representações, a proposta pedia isso, as representações, isto é, as imagens socialmente construídas sobre a mulher, que sofrem mudança através do tempo ou permanecem coexistindo na sociedade contemporânea, né? Então, a imagem que a publicidade, que a propaganda, que a mídia faz da mulher, ela continua a mesma coisa ao longo do tempo ou ela se transformou, né? Ou seja, a mídia ainda continua usando a mulher em programas pejorativos, em propagandas pejorativos, né? Explorando simplesmente o seu lado físico, etc. e tal, ou essa representação da mulher mudou, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo perfeito da distinção entre assunto e tema, ali no livro de vocês, né? O assunto ali é a mulher, e o tema, que é mais específico, que é a representação que se faz da mulher nas mídias, ok? Certo? Então, tem que atentar para isso, porque ali ele comenta no livro, vocês podem ler ali, que muitos candidatos ali na redação fizeram, ao vestibular, fizeram uma redação dizendo assim, né, que a mulher ingressou no mercado de trabalho, que a mulher se expandiu, que a mulher está ocupando os mesmos cargos que os homens, né? Então, o que que houve aqui? Houve uma fuga ao tema que é específico, certo? Ele entrou no assunto, ele está falando sobre a mulher, mas ele não enfocou o assunto, certo? Na temática que a proposta sugeria, ok? Tá bem? Então, é isso aqui. Bom, depois a gente tem ali, não é, a tese, né? Na página 177 ali, a gente tem a tese ali. Bom, a tese é o elemento fundamental do texto dissertativo, né? Eu escrevo um texto dissertativo justamente para expor uma tese sobre um determinado assunto, sobre um determinado problema, tá? O que é a tese? Vocês se lembram? É o nosso ponto de vista a respeito de um determinado assunto. E ali no livro, ele vai colocar uma questão bem interessante, que é a seguinte, né?
quando a proposta, quando o tema da proposta vem em forma de pergunta, certo? A minha resposta àquela pergunta será a minha tese, certo? Quando a proposta... A gata está tentando abrir a porta aqui, só um pouquinho. Para aí, minha filha. Para aí, tá, vai, tá? Vai. Me deixa gravar minha aula, por favor, tá? Bom, então, assim, ó, quando a proposta vem em forma de pergunta, ao responder aquela pergunta ali, eu já estou criando a minha tese. Por quê? Porque eu já estou colocando o meu ponto de vista a respeito do tema, certo? Tá? Agora, quando a proposta não vem em forma de pergunta, para criar uma tese, o que eu preciso? Eu preciso problematizar aquele tema, certo? E ao criar um problema, eu vou ter uma resposta para aquele problema. E essa resposta será a minha tese, ok? Então, nós vamos treinar isso já encaminhando a proposta dessa semana. A proposta dessa semana, ela está no livro de vocês na página 177, e ela vai ser... Deixa eu apagar aqui, que está meio improvisada a coisa, eu não consegui um apagador de quadro aqui, então a gente coloca um álcool, né? E o álcool é a substância que eu acho que nós mais estamos consumindo hoje, eu acho que em todos os sentidos, né? Muito bem. Gente, a proposta de redação de hoje, que é essa que está aí na página 177, certo? Ela diz respeito à camarotização. A camarotização, certo? É um termo que foi criado aí pelos filósofos da contemporaneidade, né? Que trata justamente dessa divisão, desses espaços específicos, né? Para serem ocupados por diferentes classes sociais, tá bem? No primeiro texto ali, então, da proposta, certo? Diz assim, ó, o primeiro texto da proposta, que está na página 177, eu não vou ler todo com vocês, vou comentar, depois vocês façam uma leitura aí em casa, né? Certo? Mas o primeiro texto, ele fala do seguinte, que antigamente, até a década de 60, os estádios de futebol eram um lugar em que pessoas de todas as classes sociais conviviam. Ricos e pobres entravam na mesma fila para comprar sanduíche, ricos e pobres se molhavam quando chovia, sentavam lado a lado, torciam pelo mesmo time, até que os estádios de futebol começaram a fazer camarotes, certo? Camarotes climatizados, com todo conforto, né? Acima das arquibancadas, certo? E isso aí, não é, provocou uma divisão social, por classe social, dentro desse espaço, certo? Então, os pobres ficam na arquibancada olhando para cima, desejando estar lá naquele camarote, e as pessoas de classe alta que estão no camarote olham com desdém para baixo. Então, ele marca essa divisão de espaços ocupados por diferentes classes sociais, certo? No futebol, ok? Certo? No texto 2 ali, nós temos um comentário do professor Michael Sandel, né, que é referente à afirmação de que o Brasil teria produzido uma sociedade ainda mais segregada do que a norte-americana. Então, de que a segregação social no Brasil é maior ainda que na sociedade americana. E essa segregação, ela vai atingir vários níveis, né? O nível da saúde, por exemplo, né? Apesar de o SUS ser universal, ele atender tanto ricos quanto pobres, né? Os ricos, né, dizem que o SUS é um serviço de péssima qualidade e vão procurar planos de saúde, né, privados, na área privada, certo? A mesma coisa as escolas, certo? Os filhos de rico estudam em escolas privadas, porque as escolas públicas, elas não têm, segundo eles, um ensino de boa qualidade, certo? E a gente sabe que não deixa de ser verdade isso. Ele fala da questão do transporte público também, né? Por que na Europa, né, tanto pessoas da classe alta quanto da classe baixa usam o mesmo metrô, usam o mesmo ônibus? Por quê? Porque o transporte lá é de boa qualidade.
diferente do Brasil, em que onde o transporte é de péssima qualidade, ok? Então, o que ele faz, assim? Ele diz, assim, que essa precarização dos serviços públicos, certo? Leva a esse efeito da camarotização também, porque a classe alta começa a criar outros espaços, colocando os filhos para estudar em outras escolas, por exemplo, e aí não há uma consciência de classe para lutar pela melhoria desses serviços. Então, esse efeito da camarotização, ele causa isso, certo? Eu não uso a escola pública mesmo, o meu tem dinheiro para pagar uma escola privada, então é a escola pública que se exploda, né? Certo? Os pobres que lutem lá pela qualidade da escola pública. Eu não preciso porque eu não uso. Assim como eu não uso SUS, assim como eu não ando de ônibus. Entende? Então, esse processo de apartamento, né, de separação, de divisão de classes, que se evidencia no nosso cotidiano, ele cria, não é, segmentos, certo? Entre as pessoas. E isso aí interfere na democracia, de todos se sentirem iguais como cidadãos, de todos quererem lutar pela qualidade dos serviços públicos, tá bem? Esse é o texto 2, então, a ideia do texto 2. E depois você vai ler aí na sua casa. Texto 3, tá? Ele fala do aumento dos espaços para ricos no Brasil, certo? Isso ele já falou lá, né? O outro autor já falou lá no caso dos estádios de futebol, não é? A gente pode falar, por exemplo, em muitas casas noturnas que tem a tal daquela área VIP, né? Para as pessoas de outra classe não se misturarem, certo? Bom, até em baile funk, né? Que é uma coisa extremamente popular, tem camarote, né? Eu nunca fui, mas dizem que tem os camarotes lá, né, onde vão as pessoas, né, são ocupadas pelas pessoas de classe alta, tá? E também ele ironiza, ele chega ao ponto aqui de dizer que os supermercados, daqui a pouco, eles vão ter uma área exclusiva para pessoas, né, de uma classe mais alta, e essas pessoas vão ser selecionadas, né, pelo limite do seu cartão de crédito, tá bem? Então, todos os textos falam disso, né? Da segregação, da criação de espaços para a classe alta, né? E isso interferindo na democracia do nosso país, né? Uma vez que, não convivendo com o diferente, certo? Nós nos sentimos apartados, tá bem? Certo? Sor, usar a luta de classes de Marx como contexto histórico é muito clichê? Claro que não, Iago, claro que não. É perfeito, tá? Claro que não. Porque justamente isso, né? A luta de classes, a camortização é um efeito, né, dessa questão das diferentes classes, né? E o Marx lutava justamente, a luta de classes do Marx era para, né, haver uma igualdade nesse sentido aí, tá bem? Bom, vamos ao texto número 4. O texto número 4, que está ali na página 178, ele fala, né, da questão da escola pública. A escola pública era um espaço de diversidade. Eu ainda peguei isso, né? Vou ter que falar da minha experiência. Eu ainda peguei isso. Eu fiz o ensino médio em escola pública. E essa escola pública na qual eu estudei, que foi onde a minha mãe estudou também, certo? Toda a família, tanto eu quanto a minha mãe e meu irmão estudamos na mesma escola pública. Ela era uma escola conhecida em Rio Grande justamente por isso, porque ali tu tinhas desde o filho da faxineira, médico, né? Eu tinha uma colega, né, que era filha da serviço da escola, eu tinha um colega que era filho do diretor da escola, e eu tinha mais colegas ali que eram filhos de médicos famosos da cidade. Todos ocupando o mesmo espaço. Qual era a vantagem disso? A vantagem disso era que nós saíamos da nossa bolha, cada um saía da sua bolha, e se colocava em contato com estilos, modos de viver, não é, de pessoas de classes sociais diferentes, certo? E havia ali também que é o que ele diz no texto, uma consciência do coletivo, né? Que a gente tinha que lutar para que todas as pessoas tivessem acesso às mesmas coisas, às mesmas oportunidades,
certo? Então, aquilo não era uma luta só da classe baixa da população, dos alunos que tinham uma condição financeira pior. Era uma luta de todos ali dentro, certo? E conviver com essa diversidade só acrescentou, né? Só nos acrescentou, tá bem? Só fez com que nós tivéssemos uma visão mais ampla do mundo e não tão segmentada como é a visão que a camaratização, né, propõe hoje, ok? Tá? Eu senti isso, por exemplo, quando eu troquei a minha filha no terceiro ano do ensino médio, que eu tirei ela da escola privada, porque achei que ela estava muito burguesa, assim, uma visão muito equivocada das coisas, e a coloquei para estudar no Cândido Godói, que era uma escola na qual eu trabalhava, e aí essa convivência com os colegas foi altamente enriquecedora para ela, né? Porque ela passou a conviver com colegas, não é, que trabalhavam aqui no mercado público como garçons, ela começou a conviver com pessoas que trabalhavam aqui no comércio, aqui no centro, certo? Muitos vinham até aqui em casa fazer trabalhos, então foi uma coisa muito interessante ela entrar no mundo dessas pessoas e essas pessoas entrarem no mundo dela, entende? Então isso só acrescentou, só criou uma consciência melhor no caso da minha filha, que é isso que ele está falando aqui. Falei dessa minha experiência pessoal aqui, como eu sempre falo, para ilustrar o que o texto está dizendo aqui, ok? Tá? Ele diz aqui, por exemplo, né, o autor desse texto número 4, da página 177, que os efeitos dessa segmentação social, eles são desastrosos, né? E são mesmo. Eu convivo com alunos que têm um poder aquisitivo muito alto, que são meus alunos particulares aqui, não é? E às vezes me irrito um pouco, sabe? Porque eles acham assim que quando eles estão, por exemplo, num ônibus, né, no centro, que é uma região aqui que congrega pessoas de todas as classes sociais, parece que eles estão fora do mundo, entende? Não é o mundo deles aquilo ali, né? Aquilo ali, eles saíram da sua bolha, então eles ficam completamente atônitos e perdidos, certo? Então, esse efeito da camarotização, ele vai, não é, interferir na vida democrática do país, tá? Então, depois do texto 4 ali, na página 178, vocês têm a proposta de redação propriamente dita. Então, essa nós vamos ter que ler aqui. Os 3 primeiros textos aqui reproduzidos referem-se à camarotização da sociedade, nome dado à tendência de manter segregados os diferentes estratos sociais, certo? Lugar para rico, lugar para pobre não se misturam. Em contraponto, encontra-se também reproduzido um testemunho, no qual se recupera a experiência de um período em que, no Brasil, a tendência era outra. Qual é o relato da experiência? É o texto número 4, não é? Que fala justamente da escola, que a escola ainda era um lugar, tá, onde conviviam pessoas de diversas classes sociais. E a escola pública, né? Bem dita. Tendo em conta as sugestões desses textos, além de outras informações que julgue relevantes, redige uma dissertação em prosa na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema, não o assunto, sublinhe isso aí. Essa é a parte mais importante da redação, que no Enem vem em negrito e aqui na proposta eles não colocaram, né? E exponha seu ponto de vista sobre o tema, sublinha, camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia. A segregação das classes sociais e a democracia. Olhem o enfoque disso aí. Né? Não é para falar só sobre a camarotização em si, mas fazer uma relação entre camarotização e democracia, certo? Até que ponto o processo de camarotização vai interferir na democracia, ok? É sobre isso que vocês vão falar. Bom, ali, né, ele coloca algumas conclusões sobre os textos que nós lemos, né? Então, a primeira, a chamada camarotização do Brasil reforça a segregação de base econômica, o que limita a nossa democracia, já que impede que os cidadãos compartilhem uma vida comum. Então, é aquele caso, né? Eu vou
eleger, por exemplo, sou empresário, então eu vou eleger um deputado que defenda a minha causa, certo? Pode não ser a causa melhor para o bem comum, para o bem de todos, mas a minha causa. Então, nós vamos colocar representantes lá, cada um da sua classe, para, né, lutar pelos seus direitos ali, certo? O que não é uma ideia legal, né? Porque, na verdade, né, deveria se lutar pelo bem comum, né? Certo? A gente está vendo isso nessa epidemia. Né? O que adianta ter empresário, ter empresa, ter patrimônio, se não tem trabalhador? Né? O que adianta, né, ser trabalhador se tu não tem a empresa? Então, é um todo, não é verdade? Tá? O importante numa democracia é que as pessoas de contextos e posições sociais diferentes encontrem-se e convivam na vida cotidiana, pois é assim que aprendemos a negociar e a respeitar as diferenças ao cuidar do bem comum, certo? Então, o fato das pessoas conviverem no mesmo espaço, ela não é algo negativo, ela deve ser vista como algo positivo, porque é ali que eu vou aprender realmente a ceder, eu vou aprender a lutar, a defender as minhas posições, certo? E, finalmente, a última conclusão, a escola pública, até a década de 60, era um espaço de convívio de classes sociais diferentes, o que fazia com que todos se sentissem pertencentes a uma só sociedade, foi o que eu vivi, e a um mesmo país e a uma mesma cultura, ok? Então, não havia segregação, se tinha mais o senso de coletividade, né? A gente não vivia dentro da própria bolha só, ok? Agora, com base nisso, observe alguns exemplos de tese. Então, eu quero que vocês escrevam essa semana sobre essa proposta da camarotização da sociedade brasileira. Eu quero que vocês escrevam sobre essa proposta. Por quê? Porque ali, ó, para vocês irem treinando, existem 4 propostas de tese ali. Em relação a esse problema, né, que é a relação que existe entre a camarotização e a democracia em relação a esse tema, certo? Eles colocam 4 sugestões de teses ali, certo? Então, para a gente aprender já, né, direitinho a formular a tese da gente, vamos fazer esse exercício, né, escrevendo a redação dessa semana e escolhendo uma daquelas teses que estão ali, certo? Aí tu parafraseia, coloca aquela tese com outras palavras ali, né? E argumenta em cima daquela tese, ok? Da tese escolhida. Então, vamos ver as 4 teses que ele propõe ali. Num país em que a desigualdade social, embora tenha sido atenuada, continua a ser marca da nossa identidade, a segregação de espaços, que busca manter privilégios de determinadas classes, o que torna mais frágil a democracia brasileira. Né? Um exemplo disso aí que nós tivemos foram aquela época dos tais dos rolezinhos, né? Que a classe baixa começou a invadir os shoppings, né? Que são espaços da classe média, média alta e alta, certo? E aquilo causou grande transtorno, grande irritação, certo? Então, é aquela coisa, né? De colocar cada um no seu devido lugar. Né? Então, por exemplo, em Porto Alegre, o carnaval foi lá para o Porto Seco, antes era aqui no centro, mas foi lá para o Porto Seco, porque lugar de pobre, de negro, é na vila. Eles ficam lá naquele espaço e os outros ficam aqui. Então, apesar da sociedade ter avançado, né, em termos de igualdade social no Brasil, ainda se encontram, né, ainda se observa essa segregação social. Tá? A segunda tese diz ali: num contexto de ascensão econômica de classes menos abastadas, a camarotização é uma reação à inclusão de certos grupos em espaços antes dominados por classe com maior poder aquisitivo. Né? Então tá, né? A pobretagem está invadindo a minha praia aqui, certo? Tá? Então, como é que eu reajo a isso por não querer dividir esse espaço? Eu faço um cercado ali na praia e faço assim, boto área VIP. Né? Ou faço quiosques, cerco aqueles quiosques e cobro uma entrada. Então, isso seria uma reação da classe dominante, certo? À ascensão econômica da classe baixa. Ok? Tese 3 ali. É preciso um olhar mais crítico sobre o processo de camarotização. Por um lado, é certo que em espaços públicos ele limita as experiências que deveriam estar à disposição de outros, como em qualquer sociedade democrática. Por outro lado,
é consequência do desenvolvimento econômico nacional, que permite a criação em espaços privados de setores diferenciados de acordo com o poder aquisitivo. Então, não sei se vocês observam que eu já não gostei muito dessa tese aqui, porque ele tenta ficar em cima do muro, né? Por um lado, a camaratização, certo? Ela ocorre para segregar, mas, por outro lado, também, né? Não gosto dessas coisas por um lado e por outro lado, né? Ele é simplesmente uma consequência do desenvolvimento econômico, tá bem? A quarta e última tese. A democracia brasileira ainda não é plena se fenômenos como a camaratização são tomados como naturais. E se é aceita a ideia de que os espaços devem ser divididos de acordo com o poder econômico, limitando as experiências coletivas, certo? Tá? Então, aqui, na minha opinião, ele faz uma relação muito grande, né? Muito boa, assim, com a questão da democracia, certo? Porque ele diz justamente, né, que enquanto houver, em outras palavras, né, enquanto houver esse fenômeno da camaratização, não houver a convivência pacífica de todos. Oi? Não houver a convivência pacífica de todos em todos os espaços, certo? Não se pode dizer que se vive num país democrático, ok? Né? E eu pegaria bem na minha redação essa questão, né? Enquanto a gente tiver essa sociedade segmentada, né, nós vamos ter representantes políticos que vão representar somente esses segmentos e nós não vamos ter uma democracia plena, né, com representantes que defendam o direito de todos, independente de classe social, tá? Bom, agora, depois, escolham uma dessas teses, façam o roteirinho da redação de vocês, depois selecionando os argumentos que vocês vão utilizar para comprovar a tese que vocês escolherem, certo? E entreguem a redação, né, até às 8 horas da noite da próxima quinta-feira, né? Sem ser essa quinta-feira que vem agora, claro, a outra, ok? Tá? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês aqui no chat. Eu não sei se são só 3 pessoas que estão me acompanhando aqui, né? Se vocês têm alguma dúvida, né? Me enviem, por favor, aqui, tá bem? Porque hoje a nossa aula ela é só de redação, né? Amanhã que vai ser o português, tá Oi. bem? Oi. Essa redação vai ser estilo Enem? Essa redação, ai, que boa pergunta. Essa redação vai ser estilo URGS, tá? Tá bom. Ela vai ser estilo URGS, porque ela não é um tema assim típico de Enem, né? Ela é um tema mais típico da URGS aqui. E no caso da URGS ali, o limite é de 30 a 50 linhas, né? É de 30 a 50 linhas que vocês podem escrever, tá? Não sei se vocês têm a folhinha estilo URGS aí, mas enfim, né? E, pessoal, o legal, assim, ó, é vocês me mandarem a redação, não é? Digitada, sabe? Porque, olha só, essas aqui são redações aqui que eu estou corrigindo, ó. Essas aqui são lá do Lindóia, essas aqui são as de vocês, né? Essas aqui são as de vocês. Só quem entregou redação essa semana foi o Iago, a Lara, o Iago, a Lara, o João Vitor, certo? E o João Vitor entregou uma outra redação, entregou 2 aqui também, e a Tainá, certo? Só esses aqui entregaram. Então, olha aqui, ó, vou aproximar bem as redações de vocês da tela. As notas foram muito boas aqui, certo? Bah, olha, gente, parabéns, vocês estraçalharam aqui, né? Não tem nota abaixo de 800 aqui. É tudo de 800 para cima. Agora, olhem só que ruim é corrigir a redação como ela vem, assim, quando ela é fotografada, certo? Olha só, aqui tem uma mais escura ainda, olha só, tá? A caneta não pega direito, etc, né? Agora, olhem a diferença, essa redação, por exemplo, aqui é do Lindóia, ó, de uma redação que foi digitada, né? Olha só, fica mais limpo, assim, eu tenho mais espaço para fazer observações aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, estão conseguindo?
Me deem um retorno, por favor. Enxergaram aí? Então, é legal que vocês digitem a redação, certo? Tá? Sim, nós ainda não recebemos a última redação. A última redação é essa aqui. É essa aqui que vocês entregaram, não é? Na semana passada. Agora eu entrego essas redações aqui quinta-feira ao meio-dia. Passo o motoboy aqui quinta-feira ao meio-dia para pegar as redações. Na sexta-feira, a Michele digitaliza, não é? E envia para vocês a redação corrigida. E nessa quinta-feira agora, essa quinta-feira agora, amanhã, o motoboy deve me trazer as da semana passada, tá? Tá tudo em dia aqui, olha, eu tenho corrigido horrores de redação. Só para vocês terem uma ideia, né? Vou até virar aqui um pouquinho o computador aqui, só para vocês observarem aqui o meu... Ipa, não vou conseguir. Meu ambiente de trabalho aqui, ó, minha prancheta que eu corrijo, né? Nessa prancheta para questão de computador no pescoço. Então, essa prancheta aqui, ela me proporciona, não ficar com o pescoço tão duro, mas, claro, não consigo ficar sentado sempre aqui, né? Me divido entre aqui o sofá, a poltrona, a minha cama, mas as redações de vocês estão sendo corrigidas, tá? E estou tentando fazer uma correção bem detalhada, ok? Mais alguma dúvida, gente? Só tem 3 pessoas me assistindo aqui, como é que tá isso? Hein, pessoal? Me deem um sinal de fogo aí. Tá, minha filha, por favor. Não. Aqui não. Aqui não. Ó, ela derrubou o livro e as redações de vocês ali. Tá, vamos... Oi. Mas aí a gente digita e manda por e-mail pro Conecta? Eu acho que sim. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pedir para a Michele colocar aqui no grupo de vocês as instruções para isso, ok? Pode ser? Pode ser, Sor, valeu. Então tá. Eu vou pedir para a Michele fazer isso, tá? Quem é que está falando comigo? A Tainá. Oi, Tainá. Tá. Queres saber a tua nota já da semana, Tainá? Não, Sor, deixa quieto. Não. Foi boa, foi muito boa, tá? Mas enfim, em seguida tu tá recebendo. Tá, eu quero... o Iago que anota. Iago que anota. Então, vamos dar a nota do Iago aqui. Iago, tu tirasse 920 sobre 1000, Iago. A redação tá excelente, tá? Maravilhosa. Voltasse a ser o Iago que eu conheço, tá bem? Tá? E usa essa questão, foi o Iago que perguntou, né? Essa questão da luta de classes, assim, é bem interessante tu usar, ok? Tá? Quem mais quer saber alguma coisa, alguma nota? Tô com elas aqui na minha mão. Tá? Entenderam bem a proposta, gente? Deem um retorno. Entenderam que vocês podem usar uma daquelas 4 teses ali, tá? E aí depois nós vamos fazer exercícios, tem exercícios no livro, na próxima aula nós vamos fazer exercícios só de formulação de tese. Como a gente faz a formulação da tese direitinho, né? Porque ali é que está o ponto de partida de toda a redação, né? Uma tese bem feita, bem formulada, já vai facilitar horrores a argumentação. Às vezes eu tenho dificuldade de argumentar porque a tese não está bem elaborada, ok? Tá? Mais alguma coisa, gente? Eu posso me despedir de vocês aqui? Hein, gente? Então tá, pessoal. Certo? Até amanhã, então, se Deus quiser. Amanhã vamos ter uma aula de língua portuguesa e vamos combinar amanhã como é que a gente vai fazer para começar a revisar, a resolver as provas da URG, sabe? Né? Porque o conteúdo do livro já está no finzinho, então não sei, eu acho que eu marco uma prova da URGS um determinado ano e a gente vai resolvendo aqui, tá? Depois vocês podem me mandar pelo meu WhatsApp, né? Você sabe, né? Tem aí meu WhatsApp 992534333, certo?
sugestões para as aulas de português, porque esse livro não tinha nada de gramática, a gente pode começar a ver alguma coisinha de gramática em cima das provas da URGS, tá? Então, eu vou aguardar o contato de vocês aí, ok? Certo? E até amanhã, se Deus quiser. E se cuidem, o professor tá, de fato, com muita saudade, sabe? Tô mesmo. Como a gente sente falta, a gente só se vê como convívio é importante quando a gente passa por uma situação como essa, certo, gente? Um beijão para vocês. Tchau.